Rodou a vinheta, canta o galo para mais um bom dia. Obrigado, meu Deus. Dê licença, viu, Zefinha? Já tô entrando. Minha Bahia, que Papai do Céu abençoe sua casa, sua família. Jogue duro agora, no volume aí da sua TV. Seu Aratu 24 Horas já está no ar. Um programa onde o povo baiano tem vez e voz. Feito pra você e por você. Corre pro abraço. Chega mais pra aquele abraço, minha Bahia. Hoje é quinta-feira, 17 de julho de 2025. Estamos começando com tudo, mais um dia que Papai do Céu permite então que a gente levante da cama e possa viver. Vamos com tudo. Hoje é quinta-feira. Muita informação, prestação de serviço aqui no seu Aratu 24 Horas, no canal 4.1. Obrigado a você aí que já estava acompanhando a nossa programação e que agora vai ficar aqui atualizada com as informações da nossa Bahia, da nossa Salvador e, por que não, também do Brasil e do mundo. Fica com a gente, tá? Não muda de canal, porque a gente tá só começando aqui o Aratu 24 Horas. Eu já quero, inclusive, começar o nosso noticiário falando de segurança pública, viu? Feminicídio, caso Kelly. A mulher de 23 anos foi morta com machadinha, gente, lá em Mata de São João, região metropolitana de Salvador. O marido dela, que não aceitava o fim do relacionamento, assassinou a esposa, segundo a polícia. A vítima está na tela. O pai pede justiça, no ar. Até em choque, tô até sem condições de falar. O pai não tem condições de falar, olha aí, pedindo justiça, viu? Só quero justiça. A gente vai dar vez e voz a essa família porque a polícia está investigando o caso. A mãe também conversou com o Marquinhos, viu? A mãe também falou com o Marquinhos sobre esse caso, porque o assassino, o principal suspeito aí desse crime, vivia ao lado ali da casa da mãe. O pai aí pedindo justiça para Marquinhos, a polícia investigando agora a morte da Kelly e o suspeito ali de lado, Suspeito ali de lado. Bota o pai mais uma vez falando aí, vai lá. Até em choque, tô até sem condições de falar. Só quero que ele pague pelo que ele fez. Só quero justiça. Então, cara. A Bahia está com o senhor, a Bahia está com a família da Kelly por justiça. Toda a sociedade baiana agora cobrando justiça para mais um feminicídio. Mais uma mulher brutalmente assassinada por um canalha, um covarde que não aceitava o fim do relacionamento. É assunto do seu Aratu 24 Horas dessa quinta-feira, 17 de julho. E vou falar mais, viu? Familiares de detentos de presídio da Mata Escura fizeram um protesto e pedem a saída do secretário da SEAP, viu? A pasta, então, que administra o presídio. O nosso repórter, o Diego Macedo, esteve no local e foi agredido aí por esse camarada, Bota o momento aí que ele empurra o microfone do nosso repórter. O grandão, vai lá, olha aí, Com ele aqui foi esse rapaz de verde que acabou empurrando as manifestantes. Deixa eu tentar falar com ele aqui. Meu amigo, o que foi que aconteceu ali agora? Você acabou empurrando as manifestantes? Olha aí, soltou palavrão, xingou o nosso repórter. Esse é machão, bonitão. Queria aparecer, tá aparecendo aí, na televisão aberta. 417 municípios, 14 milhões de habitantes te vendo agora aí, bonito. Bota a cara dele na tela. Ele queria aparecer, pronto aí, Se quiser aparecer mais, você pinta algo de azul, você sabe o que é, né? E na política, Flávio Matos anunciou aí a saída do União Brasil e se filiou ao PL. Em que isso influencia nas eleições de 2026, João? Bom dia para você, meu amigo. Flávio lançou sua pré-candidatura para deputado federal, o que mexeu, inclusive, com aliados do seu antigo partido, União Brasil. Você vai entender logo mais. Vamos sim, João. Obrigado aí, viu? Impacto do tarifácio na Bahia. A janela de exportação de frutas, especialmente de mangas, do Brasil para Estados Unidos começa em agosto e vai até novembro. E os principais produtores baianos estão nas cidades de Juazeiro, Casa Nova, Centro-Sé e Curaçá. No ano passado, foram enviadas 36 toneladas de manga para lá, viu?
mas esse ano a queda pode ser de 70%. Por conta do tarifácio de Donald Trump. Donald Trump, viu? Assunto então para o seu Aratu 24 horas que já está no ar. Bota o galo pra cantar! Já estamos no ar, minha Bahia. Acorda, sacode a poeira, dá a volta por cima. Estamos aqui começando mais um dia, quinta-feira com Today. Mandou tua mensagem? Rapaz, eu espero todos os dias aqui. Todo santo dia eu peço a mensagem aí. Manda pra mim, vai, tua denúncia, tua sugestão de pauta para o nosso Zap. Telefone na tela. O telefone é o 999860003. Ó, estão ligando aí, hein? Liga aí, Zefinha. Aproveita e segue a gente no Instagram, @TV Aratu. Dá essa maurozinha também aqui, ó, pro pernambucano mais baiano de toda a Bahia, @AlexSilvestre.tv. Tô te esperando lá. E você pode acompanhar também a nossa programação no canal do YouTube, @TV Aratu Oficial. Alô, galerinha do YouTube, aquele abraço. Deixa seu comentário aí, dá o like e também compartilha. Aliás, você que está nos assistindo aí pela televisão aberta, pelo sinal 4.1, você vai sair de casa, vai pegar o metrô, vai pegar o busão, fica bem informado aqui de seu Aratu 24 horas, coloca no teu smartphone, põe o fone no ouvido, porque aí também ninguém merece no busão, né? Aquele barulho, o pessoal ainda está acordando, e vai então ouvindo e assistindo as notícias da edição de hoje do seu Aratu 24 horas. Ei, e o tempo, hein? Vamos ver como é que vai ficar o tempo aqui, quinta-feira hoje. Vamos começar pela nossa capital. Será que a gente vai ter chuva ou sol nesta quinta-feira? Vamos começar aqui, ó. Temos Salvador, Muquem do São Francisco, Várzea do Poço. Vamos começar então pela capital baiana. Ó, Salvador, sol com algumas nuvens, chove rápido durante o dia e à noite. A mínima é de 20 graus e a máxima de 27. Muquem do São Francisco, sol com aumento aí de nuvens a partir da tarde. Não chove. A mínima é de 15 graus e a máxima de 28. Várzea do Poço, sol com muitas nuvens durante o dia e também períodos aí de céu nublado. Noite com muitas nuvens. Mínima de 18 graus e máxima de 25. E vamos lá fora, hein? Mostrar como está o tempo aqui no bairro da Federação. Bota lá, cadê? No nosso telão, na tela do povo, cadê o bairro da Federação? Olha aí, ó, saindo direto aqui da TV Aratu, região central da nossa Salvador, cidade linda. Bom dia, Salvador! Bom dia, minha Bahia! Acorda todo mundo. Cadê o galo? Bota o povo pra acordar, ó. Bota o povo pra acordar. O céu tá bastante bonito, tá, gente? Vamos esperar aí que o sol apareça ainda mais. Ó, que cidade linda, imensa, né? Não? Temos aí a nossa periferia, temos também as nossas áreas urbanas, nossas áreas verdes. Precisava ter mais, viu? Precisava ter mais árvores aqui, mas ainda assim Salvador, uma cidade belíssima, nossa capital. Vamos seguir então com o Aratu 24 horas. Gente, Salvador teve a menor temperatura do ano registrada no dia 10 de julho, quando os termômetros aí marcaram 18,9 graus durante a madrugada. Ainda estou falando sobre tempo aqui, viu? Mas o clima pode ficar até ainda mais frio aqui na capital. É o que explica a meteorologista do INEMA, a Cláudia Valéria. Vamos falar um pouco a respeito dessas temperaturas que a gente já vem observando, né, mais baixas em todo o estado, inclusive em Salvador, com temperaturas que nessas últimas semanas tem variado aí em torno de 19,5 até 20 graus, que não é muito frequente, né? Mas no decorrer do inverno, especialmente agora 2025, a gente está observando essas temperaturas com mais frequência. Quando comparado com o ano passado, a gente não teve temperaturas tão baixas, né? Em grande parte dos dias, mesmo no decorrer do inverno. Então tem chamado bastante a atenção. A previsão é de continuidade dessas temperaturas mais agradáveis aqui na faixa litorânea, em Salvador, e temperaturas mais baixas no interior do estado, onde em alguns municípios fica aí inferior a 10 graus, especialmente nas regiões oeste, sudoeste e Chapada. Em Salvador, essas temperaturas elas vão permanecer nesse padrão aí, as mínimas entre 19, 20 e 21 graus. Claro que no decorrer da estação, em alguns dias elas podem chegar a valores menores. A gente não está falando de valores tão baixos, né? Já que o nosso menor valor verificado historicamente em Salvador
foi 17,5 graus no ano de 2018. Então, temperaturas superiores a esse valor, em torno de 18, 19 graus, elas podem sim voltar a ocorrer no inverno de 2025. Valeu, Cláudia, pelas informações. Rapaz, temperatura abaixo de 10 graus, aí você viu a Cláudia falando, na Chapada ali, pelo menos na região da Chapada, né? Um abraço, inclusive, aí para todas as cidades da região da Chapada, tá? Ó, já quero girar aqui, mudar de editoria, porque agora a gente sai da previsão do tempo e vai falar sobre segurança pública, viu? Familiares de detentos lá do presídio da Mata Escura fizeram um protesto e pedem aí a saída do secretário da SEAP. Diego Macedo acompanhou tudo e chega agora na tela do povo. Diego, com você. Pois é, Alex. Frente ao presídio da Mata Escura, familiares e amigos de presidiários estão reivindicando, eles estão com dificuldade de entrar, o acesso aqui ao presídio. Eles estão reivindicando também falta de médico, demora no atendimento médico, negligência médica, além de falta de medicamento também. Vamos conversar aqui agora com uma representante aqui desses familiares. Ela vai conversar com a gente, falar de toda essa dificuldade que esses familiares estão aqui de visitar. Nessa última semana a gente recebeu a informação de que um preso acabou morrendo. Informações passadas aqui pelos próprios familiares de que esse preso acabou morrendo por negligência médica. Vou conversar aqui agora com um advogado aqui para falar um pouquinho mais sobre esse assunto, essa dificuldade toda. Tanto um advogado como um representante de advogados aqui, de presos, de familiares. Minha amiga, qual é a dificuldade aqui? O que é que essas pessoas aqui estão reivindicando? Bom dia. Nós estamos aqui hoje apoiando a familiares dos presos para deixar claro que os familiares não têm culpa, né, de estarem, os parentes estarem aqui dentro. Eles não são bandidos, são mães de família, são irmãos, são pais que têm sim direito ao acesso aos familiares e estão encontrando diversas dificuldades, tanto durante as revistas, né, que como eu já tinha falado antes, acontecem revistas na unidade e revistas vexatórias, quanto as mortes que ocorreram dentro do presídio, que não tem nenhuma explicação. Minha amiga, qual é a sua reclamação? A minha reclamação é preso tem direito de viver, é privado, não é direito de... Eles estão cumprindo o que ele está aí. Eles não têm direito de estar pegando os presos, matando não, porque eles estão matando o preso com alimentação podre, cheia de morotó. E a visita, quando chega aí para visitar, sempre dá alteração, diz que a gente está com alguma coisa sem estar. Quem está preso aí seu? É marido, irmão? Meu esposo que está aí dentro. Seu esposo foi preso por qual motivo? Meu esposo, ele está cumprindo sobre o tráfico, mas ele já está cumprindo e hoje ele é crente. Qual a dificuldade que você e seu esposo estão enfrentando diante de toda essa situação? O médico não está tendo, os presos passam mal, eles não levam para poder dar uma ajuda, só leva quando está morto. E fala o que tem aí, ó. Eles pegando a visita, fazendo esculhambação e diz que é eles que mandam aí dentro. Acabou de ter uma confusão aqui na saída do presídio. Este carro branco estava tentando passar por cima das manifestantes e elas acabaram se revoltando contra o pessoal. Neste momento, a Polícia Militar está chegando aqui para acalmar tanto a parte das manifestantes quanto quem está aqui dentro do carro. As manifestantes, nesse momento, estão revoltadas com o que aconteceu. Elas estavam de modo pacífico aqui do lado de fora, quando esse carro que estava tentando sair do presídio estavam empurrando o homem. Acabou saindo do carro e empurrando as manifestantes. Todas foram em direção do carro, mas a gente viu aí que a Polícia Militar chegou, conseguiu colocar o cara para dentro do carro. Deixa eu tentar falar com ele aqui. Foi esse rapaz de verde que acabou empurrando as manifestantes. Deixa eu tentar falar com ele aqui. Meu amigo, o que foi que aconteceu ali agora? Você acabou empurrando as manifestantes? Eu tentei perguntar para ele o que foi que ele fez, porque ele tentou sair do carro, empurrar as meninas que estavam ali em frente ao presídio. A informação, ele não quis passar. Muito pelo contrário, foi muito grosseiro, acabou arrancando o microfone da minha mão, falou palavrão e jogou o microfone no chão com a intenção de quebrar o microfone. Isso foi muito nítido. Com imagens de Denilson Mota, Diego Macedo, para o Aratu, 24 horas. Valeu, Diego, valeu, Denilson. Ó, profissionais da imprensa que tem toda a ética estavam ali cobrindo um protesto. Se você concorda ou não com o protesto, aí já é outros 500. As mulheres têm o direito, né, de protestar.
elas estavam reivindicando ali por uma pauta delas e o Diego também tem o direito de trabalhar, estava fazendo isso, cobrindo esse protesto, porque, veja, a gente tem um protesto em frente de uma penitenciária e isso acaba impactando, obviamente, na vida da sociedade, porque isso agita, inclusive, os detentos que estão na área externa, dentro da unidade prisional. Essa movimentação que a gente vê aqui pode, inclusive, provocar algo ainda mais sério dentro da unidade. Por isso que a gente estava lá, por isso que a imprensa, a TV Aratu estava na porta do presídio para poder entender essa situação. Aí vem esse bonitão aí, esse Valente, ó, bota o Valente aí, vai lá, ó, Diego encarou ele, vai lá, bota o Valente aí, ó. Deixa eu tentar falar com ele aqui, foi esse rapaz de verde que acabou empurrando as manifestantes. Deixa eu tentar falar com ele aqui. Meu amigo, o que foi que aconteceu ali agora? Você acabou empurrando as manifestantes? Tá de cabeça quente, né, bonitão? Tá de cabeça quente, tava trabalhando, saiu do trabalho de cabeça quente. Mas o nosso repórter também tava trabalhando, bota ele na tela, ele queria aparecer, ó. Ele queria aparecer, aí, ó. Aí onde ele mora, ele vai pagar de valentão agora. Mas rapaz, Pivete, tu empurrou, pegou o microfone e jogou no chão. Tem vergonha na cara, rapaz? Tem vergonha na cara? Tua mãe assistindo tu agora aí, ó, com esse papelão. Ó, vamos seguir aqui. A gente tem, inclusive, a nota da SEAP sobre essa manifestação. A Secretaria de Segurança de Administração Penitenciária e Ressocialização disse que cada uma das 7 unidades prisionais do complexo da Mata Escura conta com um posto médico, assim como todas as outras unidades do Estado, além de uma central médica de atendimento em funcionamento 24 horas para todos os casos de emergência das unidades do complexo. Diz também que a central médica conta aí com uma equipe composta por 16 médicos, 9 enfermeiros, plantonistas, 7 administrativos, 15 técnicos de enfermagem que se revezam em plantões. A SEAP afirmou e informou que desconhece qualquer denúncia de negligência ou omissão de socorro aos internos das unidades do Complexo da Mata Escura sobre alimentação, que existia aí uma fiscalização rigorosa. Diz que sobre essa alimentação existe essa fiscalização, através inclusive de uma comissão composta por nutricionistas, que avalia a segurança dos alimentos, da comida que é servida a esses internos de todas as unidades do presídio aqui do estado, dos presídios do estádio, viu? E que inclusive o presídio aqui da capital também passa por essa fiscalização. Rapaz, eu fiquei arretado com aquele cara lá, viu? Eu fiquei arretado com aquele cara lá. Cadê ele? Bota ele aí. Bota ele aí. Bota o cara lá, o valentão. Olha aí. Papelão, rapaz. Papelão. A gente vai mostrar agora uma tragédia que aconteceu em Mata de São João, viu? Região metropolitana de Salvador. Preste atenção nesse caso. Um homem que não aceitava o fim do relacionamento assassinou a esposa que morava ao lado da casa da mãe. A arma usada no crime, uma machadinha. O repórter Marcos Henrique conversou com familiares da vítima e conta essa história a partir de agora pra gente, agora na tela do Povo. Marquinhos. A arma do crime provavelmente está dentro da casa. Para você ter ideia, a comunidade não sabia o que aconteceu. Ele fez o crime, foi até Monte Gordo, mais ou menos 1 hora de relógio aqui de Mucugê, Mata de São João, quando a comunidade viu a viatura da Polícia Civil e da Polícia Militar. Quando chegou a informação para a nossa equipe, viemos até o local. Eles não entraram na casa porque está aguardando agora a chegada do Departamento de Polícia Técnica. A gente vê aqui amigos, familiares que estão de luto, pedindo justiça. Era um casal que convivia há 10 anos e durante a manhã desta quarta-feira, por ele não estar aceitando o fim do relacionamento, ele planejou esse crime. Ele foi até a delegacia, ele esperou a avó das crianças, dos filhos dele, ir para a escola e ele pegou uma machadinha e com requintes de crueldade, ele tirou a vida dessa jovem de 23 anos. A comunidade está triste, um silêncio
silêncio dessa comunidade que conhecia esse homem, conhecia o companheiro da Kelly, mas infelizmente a comunidade está se perguntando por que ele não aceitou o fim do relacionamento, por que ele usou de tanta brutalidade para tirar a vida de uma jovem de 23 anos. O pai da Kelly foi pegar ali, Juca, uma foto para mostrar para a nossa equipe, porque precisamos chamar a atenção. Homens que diariamente, todos os dias, tiram a vida de mulheres que dizem assim: eu não quero mais ficar com você. Eles pegam uma arma de fogo, uma arma branca e tiram a vida de centenas de mulheres, não só aqui na Bahia, em todo o Brasil. Meu amigo, para quem está em casa acompanhar, quem era a Kelly? Você que a gente sabe aqui, nascido e criado nessa localidade de Mucugê. Realmente a gente mora na Tiririca, mas a gente somos amigos, que a gente foi criado, nasceu aqui na região e conheceu o Kelly, conheceu o esposo. E Kelly era uma ótima pessoa, estava na presença de Deus. Ela é evangélica? Evangélica, aí depois ela se afastou. Esses dias eu não sei como é que ela estava na igreja, se ela ainda estava, mas os meninos podem falar melhor. Mas era uma pessoa muito boa, uma pessoa amiga. Então, acho que a comunidade está muito abalada com isso, né? Porque era uma jovem. Querendo justiça, né? Tem que pagar, né? Quem fez tem que pagar por isso. Quem está chegando aqui agora é o pai da Kelly. Ele tá bastante, infelizmente, ele perdeu a vida, perdeu a filha por essa situação envolvendo o feminicídio. Pai, a gente está aqui acompanhando desde cedo. Meus pêsames, toda a nossa equipe do Alô Juca está aqui acompanhando de perto. Deslocamos de Salvador. Você está em choque, né? Porque você sabia que sua filha convivia com ele há 10 anos, tinha 3 filhos. Quando você recebe essa triste notícia que ele tirou de uma forma brutal a vida de sua filha, a Kelly, de 23 anos. Eu tô até em choque, tô até sem condições de falar. Só quero que ele pague pelo que ele fez. Só quero justiça. Então, cara, não estou em condições de falar. Ô pai, eles brigavam muito? Que eu saiba não, mas de certo tempo pra cá, acho que ela queria se separar dele. Aí, por causa desse motivo, ele ceifou a vida dela. Qual o nome do senhor? Atevaldo Ferreira de Jesus. Senhor Atevaldo, é um momento muito forte, a gente respeita esse momento que o senhor está passando, mas hoje a única coisa que o senhor quer hoje é a justiça. Ele se apresentou, mas isso não quer dizer nada, né? Só quero que a justiça faça o trabalho dela. A gente sabe do momento difícil, não é fácil para um pai receber a notícia que sua filha foi morta pelo próprio companheiro de uma forma tão brutal, como a gente costuma dizer no jornalismo policial, com requintes de crueldade. Ele planejou todo o crime. A Kelly convivia com ele há 10 anos, como o próprio senhor Etevaldo está falando com a nossa equipe. Ela chegou a comentar com a família: eu não quero mais ficar com ele. Eles tinham 3 filhos, mas ele não aceitou o fim do relacionamento. Ele acorda, dorme ao lado da Kelly, deixa os filhos irem estudar, a avó levou para a escola, quando ele pegou um machado e realizou diversos golpes, acabando tirando a vida dessa jovem de 23 anos. Pois é, ó, Marquinhos aí detalhou todo o crime, como esse crime bárbaro foi então cometido, né? Você viu inclusive a arma que possivelmente foi usada no crime. Aquela ferramenta foi recolhida pela polícia, a perícia esteve no local, nosso repórter acompanhou esse processo de perícia. Você vai ver os detalhes então desse trabalho científico aqui na tela do Aratu 24 Horas e outros detalhes sobre a morte da Kelly. A mãe da jovem inclusive falou com Marquinhos. Olha só o depoimento emocionante no momento que ela estava ali, abalada literalmente, ainda está, né, com a morte da filha. Acompanhe. E eu sempre dizendo a ela: ter cuidado, minha filha, ter cuidado com esse demônio, que ele é manso. Quando você bate, você grita, você esperneia uma coisa. Mas quando você vê o cara calar, ficar calado e baixar a cabeça, porque ele não presta, ele é pior do que o Satanás. Ele é pior do que o Satanás. E eu não quero a família dele perto da minha filha. Eu não quero. Eu vou cuidar dos meus netos, do meu bichinho. Por causa daquele demônio, rapaz. Tirar a vida da minha filha assim.
Oh, meu Deus! Como é que pode acontecer um negócio desse? Eu não consigo entender. É muito difícil, viu? Você vê aí que Marquinhos chega perto da mãe, conversa, nosso cinegrafista fica do lado de fora, até que ele vê que de fato a família quer pedir justiça e se aproxima, viu? A Kelly foi morta. Polícia está em cima do caso. O principal suspeito, então, é o homem com quem ela vivia e a arma do crime, a possível arma do crime, já foi, então, apreendida pelos investigadores. Olha só que desespero. Agora eu quero mudar de assunto porque um homem tentou matar um colega de trabalho a tiros. Isso foi em um açougue, viu? Um açougue de um supermercado que fica na cidade de Itamaraju, extremo sul aqui do estado. A câmera de segurança do local, as imagens aí mostram o momento que o suspeito chega até a localidade, puxa a arma e atira contra a vítima. Por sorte desse homem aí, a arma falhou na primeira tentativa. Repare que outro funcionário se aproxima do atirador e tenta tomar a arma dele, ó. Apesar de trabalhar no mercado, ele chegou ao açougue sem farda e com um capacete na cabeça. A vítima só percebe a presença dele e corre quando o outro colega o imobiliza. O caso está sendo investigado pela polícia. Não há detalhes do que teria motivado essa tentativa de homicídio. Olha lá, ó. Olha aí, ó. Você tá vendo toda? O cara tenta mobilizar ele aí, ó. Tomou a arma. Ele ia atirar, ó. Rapaz, que imagem impressionante. Atenção, você que está chegando agora na tela do 4.1, vem aqui para mim. Presta atenção, você que está acordando comigo agora. Obrigado pela sua audiência de ponta a ponta do nosso estado. Toda a Bahia ligada agora na TV Aratu, canal 4.1. Logo mais, 11 horas, tem Alô Juca. A gente já está adiantando aqui notícias do mundo da página policial. A gente está vendo agora uma tentativa de homicídio. Isso aconteceu em uma cidade do interior aqui do nosso estado. Itamaraju, atenção Itamaraju, extremo sul do estado. O homem está armado, o de capacete, ele se aproxima para atirar em um funcionário do açougue de um supermercado. Até que um colega de trabalho vê, imobiliza o atirador, o pistoleiro, e consegue tirar a arma da mão dele. Olha aí, ó. Olha aí, um verdadeiro herói. Esse daí é um verdadeiro herói sem capa. Salvou a vida do colega de trabalho. A polícia está investigando a motivação desse crime. As câmeras de segurança não registraram, obviamente, o rosto aí do suspeito. Do suspeito não, né? Do atirador, porque a gente está vendo visivelmente. Porque não registrou o rosto dele porque ele está de capacete. Olha lá. Mas ele tentou atirar. Aparentemente um revólver calibre 38, viu? A vítima, o alvo do atirador, corre na sequência. Vamos rodar, ó. A polícia segue investigando a morte de uma jovem no bairro da Liberdade. A repórter Daniela Mazei traz os detalhes pra gente a partir de agora. Bom dia, Dani. Isso, Alex, bom dia para você e a todos. Mataram o André da Silva Júnior, que tinha 29 anos. Olha, a gente está aqui acompanhando agora esse trabalho de perícia do Departamento de Polícia Técnica e também um trabalho do Departamento de Homicídios. Doutora Glória aqui também no terreno acompanhando esta ocorrência. A gente está na Travessa São Lourenço Liberdade, área da 37, 37ª Companhia Independente de Polícia Militar aqui no local também. Os policiais chegaram para resguardar o corpo. A informação é a seguinte, que este homem que morreu, ele fazia parte da facção daqui da localidade, aqui é a área do CV, a gente está no São Lourenço Liberdade. O nome dele era André dos Santos da Silva Júnior, tinha 29 anos e era conhecido aí pelos vulgos de Grilo ou Darinho. Grilo ou Darinho. A informação é que o BDM invadiu aqui a localidade. Grilo tentou correr para escapar da morte, mas acabou sendo morto. Ele correu até uma área de mata, até um matagal que tem aqui. Ele adentrou essa travessa, adentrou o beco e acabou aí correndo para aquela área de mata que tem aqui no fundo desta localidade, mas ele foi executado. Grilo morreu. Esta é a informação inicial que está chegando para a gente. Claro que tudo ainda vai ser investigado, as informações vão ser confirmadas e a gente acompanha
acompanha então esse trabalho de perícia sendo feito pelo Departamento de Polícia Técnica, o DPT, que já está aqui analisando todo o cenário onde o crime aconteceu. A gente vê algumas manchas de sangue aqui na localidade, choveu, né? Mas mesmo assim a gente consegue ver alguns vestígios aqui na localidade. Então a perícia sendo feita no local do crime, claro que vai ter a perícia também no corpo do André, vulgo Grilo ou vulgo Darinho, que era traficante do Comando Vermelho daqui desta localidade. O crime aconteceu por volta das 8h30 da manhã, hein? Foi desse jeito que a quarta-feira começou aqui na Liberdade, em Salvador. O Alô Juca está aqui com exclusividade, então, acompanhando esse trabalho da Polícia Civil. Polícia Militar também aqui no terreno, a 37 está aqui também, e a gente está, então, acompanhando aí esta ocorrência. Com imagens de Ramidifan Cardoso, Daniela Mazei para o Aratu 24 horas. Valeu, Dani. Valeu, Rami. Mais um crime, então, que a polícia precisa investigar aqui em Salvador, na nossa capital, né? E aí é mais trabalho, então, para o Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa, nossos profissionais competentes, doutora Glória Lê, fazendo a cena de crime, fazendo o local de crime, né? Popularmente, como se diz aí no jargão policial. Essa delegada aí, ela e a equipe dela, nesse momento, são os responsáveis, né, por analisar cada detalhe. Cápsulas, vestígios, sandálias que foram deixadas para trás, qualquer coisa que pode levar tanto a autoria quanto a motivação do crime e que possa aí ajudar a polícia a desvendar mais um crime, então, na capital baiana. Alô, doutora Glória, pessoal do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa, aquele abraço. Abraço aí também para a Batata, que está nos assistindo. Abraço para todo mundo da sua equipe, tá bom? Mulher agredida por um policial militar durante uma abordagem. Isso foi no conjunto habitacional Vida Nova, aviário, que fica em Feira de Santana, viu? Olha aí a imagem. De acordo com a vítima, o marido dela havia parado em uma mercearia. Isso para comprar pão, cigarro, quando os policiais militares entraram correndo no condomínio, afirmando que um grupo suspeito teria fugido para o local. Na sequência, o companheiro da vítima foi levado para outra rua do condomínio, que foi então bloqueada pelos agentes. Na tentativa de ter informações sobre o marido e questionar por que ele foi levado, a companheira foi então agredida, né? Olha aí, ó. Ela terminou levando um tapa no rosto, viu? Bota aí a imagem do tapa. A mulher disse ainda que foi acusada, gente, de que a moto que eles estavam era roubada. Olha aí o tapa, ó. Você tá vendo agora, na tela do Aratu 24 horas. Pronto. Isso é um policial militar, antes de qualquer coisa, é um homem batendo em uma mulher. Aí você veja, é esse mesmo policial que é acionado para quando se tem uma violência doméstica, para averiguar ali o que aconteceu, né não? É uma realidade, gente. Chega a ser, qual que é a palavra que eu uso aqui, minha diretora? Me ajude. Chega a ser, um paradoxo. É isso aí, olha, ela é Camila Falcão, viu? Ela é a dona do dicionário. Pois é, situação lamentável que a gente está mostrando aqui. Agora sim, eu também sempre digo o seguinte, nada justifica, mas tudo tem uma explicação. O que a mulher pode ter dito aí, né? A gente sabe também que tem muitos agentes que entram de fato em comunidades se achando aí o cavalo do cão, viu? E olha aí o tapa que ele dá. Em nota, a Polícia Militar disse que os policiais envolvidos já foram identificados e que as devidas providências estão sendo adotadas. Disse ainda que instaurou um processo administrativo para apurar o caso, mas não esclareceu se os policiais foram afastados. Muito bem. Vem pra cá, tô na 3, tô com meu querido Wagner, grande Wagner, olha aí. Wagner é um dos profissionais da TV Aratu que faz então Aratu 24 horas. Pra você aí de casa, obrigado pela audiência, viu? Eu sempre agradeço a você. Mais uma vez, que Papai do Céu abençoe a sua quinta-feira, hoje é 17 de julho. Vá com tudo pra essa semana, pro finalzinho da semana aí, viu? A gente tá bem no meinho, já no final, então vá com tudo. Agradeça a Papai do Céu por mais uma oportunidade, por mais um dia, tá? Agora eu quero falar, gente, de um adolescente de 17 anos que foi morto a tiros na noite na localidade ali, conhecida como Gruna, isso no Alto da Terezinha.
4 homens ligados ao BDM, uma facção que atua aqui em Salvador, chegaram em 2 motos e executaram esse jovem em uma área dominada pelo Comando Vermelho. Veja na reportagem de Dani Mazei. Olha, o Alojuca está aqui no Alto da Terezinha na noite desta terça-feira por causa de um homicídio que aconteceu agora há pouco. Viaturas da 18ª Companhia Independente de Polícia Militar já aqui no local. A PM está resguardando o corpo, aguardando a chegada da perícia, e a gente vai descendo aqui e a gente já está vendo aqui pichações com siglas do CV, com siglas do Comando Vermelho, indicando que aqui é a área do CV. A informação que chega pra gente é que aqui no Alto da Terezinha é dividido. De um lado tem um BDM, do outro lado tem aí o CV. E a gente está descendo então a localidade para onde os policiais estão localizados, resguardando o corpo. Olha, a gente está chegando aqui, tá todo mundo assustado com isso que aconteceu. A informação é que 4 homens chegaram em 2 motos e aí gritaram, tropa do Cris. Parece, pelo menos foi a informação que chegou, que este homem que morreu fez um aceno como se estivesse levantando a bandeira para a tropa do Cris, que é do CV, e os 4 homens que estavam nas 2 motos atiraram, executaram o Lucas Oliveira, que tinha 17 anos e era daqui da localidade da Gruna, Alto da Terezinha. A Terezinha é dividida, de um lado tem um BDM, do outro lado tem o CV, é essa guerra que tem aqui na localidade. A informação que chega é essa, que o BDM invadiu a área, 4 homens em 2 motos, e executaram então o Lucas. O corpo está aqui, claro que a gente não vai mostrar o corpo, a gente já está vendo aqui os policiais militares da 18ª Companhia Independente de Polícia Militar aqui no local, trabalhando na noite desta terça-feira, os policiais resguardando o corpo, aguardando aí a chegada da perícia, aguardando a chegada do Departamento de Homicídios, que vai investigar quem são esses homens que chegaram aqui e executaram o Lucas. Aqui não tem câmeras de segurança, né? Então vai ser um trabalho aí complicado de investigação da Polícia Civil, mas é sim possível identificar por que mataram o Lucas. A informação inicial, como eu falei, é que o ataque não foi direcionado ao Lucas. Parece que o BDM invadiu a área do CV e gritou de onda, tropa do Cris. A informação que chegou é que o Lucas teria levantado bandeira do CV, da tropa do Cris, e aí esses 4 homens do BDM acabaram atirando nele. A Lojuca está aqui no local com exclusividade, ainda não tem parentes do Lucas, e a gente está aqui acompanhando o trabalho da Polícia Militar e também aguardando aí a chegada da Polícia Civil. Rapaz, essa mulher trabalha de manhã, de tarde, de noite, viu? Abraço aí, Dani, nossa comandante, trazendo então informações pra gente, mais um crime na nossa Salvador. Gente, ó, vem pra cá. Motocicleta, quem tem motocicleta sabe o risco que corre, viu? Um motociclista teve a moto levada quando saía de casa. Isso foi no bairro de Feira, no bairro Feira 7, lá em Feira de Santana, ó. O caso, gente, aconteceu nas primeiras horas da manhã aí, né? Olha aí, bem cedinho. Isso pouco antes das 6 horas da manhã. A gente percebe aí, ó, o momento do assalto. Ó, você tá vendo agora, a vítima abre os braços, tinha acabado de sair de casa, ó. Vamos lá, vamos ver a imagem mais uma vez, ó. Pronto, a moto chega, ó. Abordou, estava escondido, literalmente, provavelmente atrás de uma outra moita ali. E aí, ó, ele aborda o motociclista, isso foi em Feira, viu? Ó lá, ele abre os braços em sinal de rendição, dá o capacete. O camarada coloca o capacete ali, ó, e sobe na sequência no veículo e foge levando o bem de trabalho dessa vítima que a gente está mostrando agora no Aratu 24 horas. É revoltante, não é, minha Bahia? Pois é, o que é que acontece aí, ó, no nosso estado? Agora, presta atenção, minha Bahia. Mais um caso de moto que foi roubada. Olha o momento em que 2 homens chegaram aí na vítima, se aproximaram inclusive da moto que estava estacionada. Na verdade, eles se aproximam da moto, né? Isso foi na via regional, ó, próximo ao Barradão aqui em Salvador. Repara aí, a moto tem inclusive um bagageiro, certamente pertence a um motoentregador, né? Um motoboy. Em uma rápida ação, ele leva essa moto e possivelmente o instrumento de trabalho, né, gente? De um pai de família, um trabalhador, olha lá, ó. Rapaz, é muito rápido, pô. É aquilo que eu falo, o que o motoboy aí
levou anos para poder conquistar, isso às vezes, viu, Zé Mário? Isso às vezes aí, ó, o cara pega a rescisão de um trabalho, né não? Liberou o FGTS, pega alguma coisa e compra a motocicleta para justamente trabalhar em uma outra coisa. Aí vem um marginal desse aí, ó, e leva, como é que é? Leva rebocando, né? Olha lá, volta a imagem aí. Wagner prestou atenção aqui no negócio, ó. Repare, o garupa vai descer, ó, isso é uma Bros, ó. Ele desce, pega a moto do motoboy e aí ele dá essa resinha assim, digamos, entre aspas, que é para se posicionar ali e empurrar a moto que está sendo furtada. É o verdadeiro reboque. Porque certamente ele não conseguiu dar partida na motocicleta que estava sendo furtada. E aí tem uma outra coisa também, porque se ele conseguiu ali mexer no guidão, viu, Wagner? A moto não estava travada não, Samir. Não é não? A moto não estava travada não, ó. Pronto. Volta o vídeo aí pro pessoal de casa ver melhor. Ó, eles vão chegar agora, ó. Ó, chegaram, o garupa desce, vai pegar a motocicleta. Repare, viu? Tá vendo que ele empurra a moto não estava travada aqui, viu, Zé? Não estava. Esse daqui vai colocar o pé na frente ali, ó, na estrutura da outra motocicleta e consegue então empurrar e levar o veículo. Por sorte, viu, camarada? Poderia ser a sua. Por sorte. Agora, tá achando que acabou? Infelizmente não. Mais um caso de roubo de motocicleta e dessa vez no Castelo Branco. A gente tem imagens aí da ação. Pode botar na tela, Gabi. Outro registro mostrando, gente, um carro usado pelo suspeito para cometer esse assalto. A moto da vítima, identificada como Vitor, foi roubada na última segunda-feira. Ele não encontrou essa motocicleta. O veículo dele foi levado e até então, vamos ver a primeira ação. Ó, você tá vendo aí o momento que a motocicleta do Vitor, ela é levada. Um carro foi inclusive usado nessa ação. Eu já mostrei, esse é o terceiro roubo então de motocicleta que eu tô mostrando na edição de hoje. Uma sequência, uma trilogia praticamente. Você tá vendo aí, ó, o Vitor falou com a gente. Já eu vou trazer o relato do Vitor aqui, porque ele tá desesperado por essa motocicleta. Mas antes, ó lá. Ó lá. O Vitor tá de mãos levantadas, né? Rapaz, ó, é triste, poxa. É triste. É triste demais. Não tem a sorte de cair um infeliz desse. Ninguém merece. Ninguém merece, não. Ninguém merece. Essa situação aí, corriqueira, que a gente mostra aqui em Salvador, que a gente mostra no nosso interior, os bandidos estão com a rédea, ó. Estão com a rédea da situação. Estão com a rédea. É muito direito, é muito passar de mão na cabeça desses caras, pô. Olha lá. Levando a motocicleta do trabalhador. Provavelmente vai levar para um desmanche, né? E aí já alimenta um outro tipo de crime, que é o crime de receptação, porque quem compra essa motocicleta também está cometendo um crime, ou essa motocicleta está sendo usada agora para a realização de assaltos na cidade, né? Que a gente sabe que os camaradas fazem isso. É uma moto alta, é? Bota aí na tela. É uma Bros também? É uma Bros também, né? É não, né? Não dá para ver direito aqui. É uma Bros. Motocicletas altas assim são roubadas justamente para a prática de assalto. E eu explico por quê. Porque é mais fácil até para fugir da polícia. É mais fácil para passar em quebra-mola, passar em buraco. Ou seja, na hora de fugir, os bandidos conseguem fugir com uma motocicleta mais alta como essa aí que você está vendo, ó. Pois é, a gente tem a fala do Vitor aí. O Vitor tá desesperado, atrás da motocicleta. Quero pedir, inclusive, a sua ajuda, porque se você tiver informações da motocicleta do Vitor, você pode discar 181 190 e ajudar, então, o Vitor a recuperar essa motocicleta. Cadê o Vitor? Ele falou com a gente. Vai lá, Vitor. Próximo ao mercado todo dia ali. E na quadra 14, do Branco, onde estava efetuando o fechamento da loja. E assim que a gente bateu o último cadeado da loja, veio um Etios prata em direção da gente, parou um pouco adiante da minha moto, e aí desceu 2 indivíduos e deram a voz de assalto e pediram meu veículo, pediram a chave de minha moto. A chave se encontrava no quadro, o celular também se encontrava no quadro. Eles pediram também o telefone de meu patrão. E aí, quando a gente correu, a gente deu as costas, a gente
E eles subiram sentido primeira etapa de Castelo Branco, a gente correu pro carro, pegou o carro, foi atrás, estava acompanhando o carro, mas porém tinha muito ônibus na rua, acabou fechando a gente não conseguiu acompanhar, a gente acompanhou até a primeira etapa, onde foi que ele desceu sentido 29 de março, e daí a gente não tinha mais acesso ao carro. A gente subiu no sentido Cajazeiras para ver se achava, e se deparou com a viatura, a gente parou a viatura, informou que a gente tinha sido assaltado. A viatura... Aí a vítima falando, acabou inclusive de explicar pra gente como é que foi essa ação, diz que se deparou com uma viatura, mas até o momento a motocicleta ela não foi localizada. E aí, se você tiver informações sobre a motocicleta do Vitor, você pode, repito aqui, Minha Bahia, discar 181, ajudar então esse trabalhador a recuperar esse bem dele, viu? E eu vou dizer o seguinte, a bruxa tá solta mesmo. Muitas motocicletas sendo roubadas em vários bairros da capital, né? E a gente acaba de ver aí o relato desse trabalhador, que teve o veículo levado durante esse assalto. Mas agora, vem aqui comigo, eu quero voltar pro caso Kelly. Você lembra que o Marquinhos conversou com o pai? Marquinhos também falou com a mãe da Kelly. A Kelly, gente, para você que está chegando agora no Aratu 24 horas, ela foi brutalmente assassinada com uma machadinha ou com um machado. A suspeita é de que quem tenha praticado esse crime, o companheiro, o homem com quem ela estava se relacionando. O casal morava, inclusive, ao lado da casa da mãe da Kelly, essa jovem que está aqui, ó. Só que chega um determinado dia e a Kelly diz pro camarada o seguinte, ó, não dá mais, segue a tua vida, eu sou uma menina jovem, vou seguir a minha, tenho apenas 23 anos. Ele não aceita o fim da relação, ele não aceita o término da relação e tira a vida da Kelly com uma machadinha. A Polícia Civil do Estado da Bahia foi acionada, foi até o local de crime para realizar a perícia. E o nosso repórter Marcos Henrique acompanhou o trabalho. Na tela do Aratu 24 horas. Estamos na comunidade conhecida como Mucugê, acompanhando o trabalho da Polícia Civil através da 4ª Delegacia de Homicídios de Camaçari. Estamos em Mata de São João, um crime de feminicídio que parou a região metropolitana de Salvador. Kelly, de 23 anos, foi vítima de feminicídio nas primeiras horas desta quarta-feira. Uma jovem de 23 anos que estava dedicando sua vida aos 3 filhos. Infelizmente, há 10 anos convivia com esse homem, mas há 30 ela pediu um fim no relacionamento. Esse fim no relacionamento, infelizmente, não foi aceitado por o principal suspeito, o ex-companheiro. Esse homem de 35 anos que esperou a sogra ir com seus netos para a escola e entrar na casa da Kelly. O Jean tem 35 anos. Ele se apresentou na delegacia de Monte Gordo confessando o crime. A comunidade não sabia de nada. Quando a polícia chega no local, entra na casa e confirma realmente a Kelly foi morta com golpes de machado. Um crime bárbaro. O pai conversou com a nossa equipe. A gente pode acompanhar agora o relato do pai. Até em choque, estou até sem condições de falar. Só quero que ele pague pelo que ele fez. Só quero justiça. Não tenho nada, cara. Não estou em condições de falar. Olha só, o pai está tentando assimilar o que está acontecendo. A mãe chega desesperada, querendo uma resposta, porque ela sai de casa, se despede da filha de 23 anos, quando recebe a notícia: sua filha morreu. A dona Aninha é professora, tem mais de 50 anos, estava dando diversos conselhos para a filha. Não tenha mais um relacionamento com Jair. Há 10 anos vocês conviveram, mas o Jair entrava em contato com Dona Aninha querendo que ela fizesse a cabeça da filha para retomar um relacionamento. Mas infelizmente, ela estava aconselhando a filha, mas ele não aceitou o fim do relacionamento. Vamos acompanhar o relato, o desespero e o pedido de justiça dessa mãe. Me dizendo a ela, ter cuidado, minha filha, ter cuidado com esse demônio, que ele é manso. Quando você bate, você grita, você esperneia uma coisa.
Mas quando você vê o cara calar, ficar calado e baixar a cabeça, porque ele não presta, ele é pior do que o Satanás. Ele é pior do que o Satanás. E eu não quero a família dele perto da minha filha. Eu não quero. Eu vou cuidar dos meus netos, do meu bichinho. Por causa daquele demônio, rapaz. Tirar a vida da minha filha assim. Oh, meu Deus. Como é que pode acontecer um negócio desse? Eu não consigo entender. Nesse exato momento, o Departamento de Polícia Técnica já se aproximou da frente da casa. Aqui a gente acompanha a 4ª Delegacia de Homicídios, que já está aqui no local investigando, que já está coletando as informações, porque o principal suspeito, o Jean, ele confessou o crime. A polícia vinha até o local, mas queria saber de que forma ele fez, como ele planejou esse crime, porque ele esperou a dona Aninha, a mãe da Kelly, de 23 anos, sair de casa com os 3 filhos, 2 meninos e uma menina. Isso por volta de 6h30 da manhã, quando a própria mãe conversou com a nossa equipe, você acompanhou o depoimento dela. Ela vai trabalhar quando recebe a notícia. Agora esperamos da Justiça. A Polícia Civil já está fazendo o seu papel. Permaneceu preso em flagrante, veio no local do crime, porque ele matou essa jovem de 23 anos, a ex-companheira, com vários golpes de machado. Requintes de crueldade. A nossa equipe agora tem a solidariedade, o nosso apoio para essa família e a comunidade de Mucugê, Alex, que pede justiça e também dá força para a dona Aninha passar por essa tempestade. Infelizmente, podemos mostrar ali agora a frente da casa, Dário, da casa de dona Aninha. Dona Aninha morava parede com a filha Kelly. E agora, quando ela acordar de manhã, olhar para o lado, a filha, infelizmente, não vai estar ao lado dela. Com as imagens de Dário Cerqueira e a reportagem de Marcos Henrique, a gente segue acompanhando esse feminicídio na região metropolitana de Salvador, a comunidade Mucugê, cidade de Mata de São João. Aí você vê o seguinte, camarada, ele não acaba só com a vida da Kelly, ele não tira só a vida dessa jovem, ele tira a vida do pai que conversou com o Marquinhos, ele tira a vida, de certa forma, da mãe, que conversou também com o nosso repórter Marcos. Tem alguma dor maior para um pai e uma mãe do que a dor de perder uma filha e de uma forma tão brutal? E aí ele acaba também perdendo a própria vida, porque agora está preso. E isso se a justiça não colocar em liberdade, se uma das brechas da nossa justiça não colocar esse homem nas ruas, a mãe desse camarada, se for uma mãe de boa índole, também acaba perdendo a vida, porque você imagina que tragédia da vida dessa senhora é ver o filho preso em rede aberta assim, de televisão, ao invés desse camarada, cadê? Bota a foto dele aqui, a gente consegue? Ao invés dele estar aparecendo agora no Aratu 24 horas, como um rapaz que estudou para um concurso público, passou em uma universidade fora do nosso país, sabe, que fez a diferença, então, para a nossa sociedade, ele está aparecendo aqui como um criminoso, como um assassino. É isso que a polícia está investigando. É isso que Então, imagina a cabeça da mãe desse camarada também vendo a foto do filho aqui. E quando eu estou falando disso, eu não estou comparando a dor das mães não, viu? O que a mãe da Kelly está sentindo não tem palavra que descreva. O que eu estou dizendo é que ele acabou, então, tirando a vida da Kelly, da família da Kelly e da família dele também. Porque se a mãe dele, como eu falei, for uma mulher de boa índole, ela está arrasada nesse exato momento, porque, inclusive, se coloca no lugar da mãe da vítima aí, viu? Deixa eu mudar de assunto. A janela de exportação de frutas, especialmente aí de mangas, do Brasil para os Estados Unidos, começa em agosto e vai até novembro. E os principais produtores baianos estão nas cidades de Juazeiro, Casa Nova, Centro-Sé e Curaçá. No ano passado, foram enviadas 36 toneladas de manga para lá, mas esse ano a queda pode ser de 70% por conta do tarifácio de Donald Trump. 38 contêineres de pescados ficaram parados nos portos de Salvador, de Suape, em Pernambuco, e Pecém, no Ceará,
A Superintendência de Estudos Econômicos e Sociais da Bahia fez a conta para ter dimensão do prejuízo que o tarifaço prometido por Donald Trump sobre as exportações brasileiras teria aqui no estado. O resultado é alarmante. O baque na economia baiana pode chegar a 650 milhões de dólares, algo em torno de 3,5 bilhões de reais. Uma queda como essa significa uma diminuição de 5% de todo o volume exportado do estado da Bahia. Uma queda dessa magnitude nas exportações certamente vai afetar o PIB. Então a CEI fez um cálculo utilizando matriz de um produto para averiguar qual seria a queda dado esse choque negativo de 5% das exportações no estado. E esse volume ele atinge 1,8 bilhões de reais no período de um ano. Então eu diria assim que, contando se a tarifa entrar em vigor de 1º de agosto de 2025 ao final de julho de 2026, a gente pode ter uma queda no PIB estimada, caso esses produtos não encontrem outros mercados, de 1,8 bilhões de reais. O setor com as maiores perdas seria o de papel e celulose, que somente no ano passado respondeu por mais de 25% de tudo que a Bahia vendeu para os Estados Unidos. Em seguida, viriam de químicos e petroquímicos e o de borracha. Quem também sentiria fortemente os impactos das medidas adotadas por Washington seria o setor de alimentos. Somente a venda da manga produzida no Vale do São Francisco, no norte do estado, pode apresentar uma queda de 70% do que estava previsto para este ano, se a taxação for concretizada a partir de 1º de agosto. O Brasil é um grande parceiro dos Estados Unidos e vice-versa há mais de 200 anos. Isso está impactando diretamente na fruticultura, principalmente na safra da manga, que sai ali de Juazeiro, na Bahia, do Vale do São Francisco. Isso significa que essa safra está começando agora no dia 1º de agosto. Isso foi planejado há muito tempo. Embalagem, reserva nos navios para mandar os contêineres, contratos com os importadores, supermercados, e isso torna inviável. Com a taxação de 50%, não compensa mandar essa manga para os Estados Unidos. O impacto econômico do tarifaço não será restrito à indústria ou aos produtores. Uma grande preocupação é com a perda de postos de trabalho e o consequente aumento do desemprego. Um país que é superavitário e aplica uma taxação dessa vai prejudicar eles próprios, né? Vai encarecer os produtos que começarem a chegar nos Estados Unidos, vai prejudicar e muito mais o Brasil. Mas vamos torcer para que as coisas se encerrem de forma natural. Se realmente a diplomacia falhar, a solução será estudar outros mercados e diversificar o escoamento da produção. Substituir as importações dos Estados Unidos por outro país em sua totalidade, eu diria que é muito, muito difícil, né? É um dos maiores mercados existentes e não seria tão fácil essa substituição de uma noite para outra. Existem contratos, existem mercados específicos com as suas dificuldades, mas certamente o governo está de olho nessa questão, né? Já existe um grupo de trabalho do Estado com a FIEB, né? Buscando aí apresentar uma linha de soluções em parceria certamente com o governo federal, a fazer um alinhamento com o Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio, com a Apex, para que ajude a diversificar esses mercados. Nos reunimos agora com o vice-presidente Geraldo Alckmin, com o ministro Favre e outros ministros, é que precisamos iniciar o diálogo. O governo na área da diplomacia e nós conversarmos com os nossos importadores, para que também eles pressionem lá os deputados, pressionem lá as suas associações de classe, para dizer que isso não pode acontecer. Pronto, inclusive já a gente vai ter o nosso momento político aqui com o João Tran, tá? Agora me acompanha aqui. Gente, o PROCON autuou um hospital de Salvador aqui por demora de mais de 3 horas para atendimento médico. É isso mesmo que você ouviu. 3 horas. O órgão fiscalizou a unidade de saúde após receber denúncias de pacientes. O hospital pode pagar, inclusive, uma multa administrativa de até 6 milhões de reais. Para entender melhor esse caso e saber como denúncias podem ser feitas, a gente vai falar agora com um representante do PROCON que vai chegar aqui para a gente agora, ó. Pode colocar ele aqui. Ele é o diretor, gente, de fiscalização do PROCON Bahia, o Iratã Vilas Boas, que está então aqui no nosso Aratu 24 Horas. Obrigado pela sua participação, diretor. Um bom dia para o senhor. Primeiro, explica para a gente como é que foi que o PROCON foi acionado, o que é que vocês conseguiram então verificar em relação a essa denúncia a esse hospital que é particular e que pode pagar esse valor aí. Bom dia para o senhor. Bom dia, Alex. Bom dia a todos. Chegou ao PROCON um ofício do Ministério Público Estadual
onde foi instaurada uma investigação sobre o atendimento nesse estabelecimento comercial. Logo, em cumprimento a esse ofício, o PROCON realizou o procedimento fiscalizatório e no dia 7 de julho me constatou que alguns consumidores eles apresentavam atraso no atendimento de até 3 horas. Por conta dessa constatação, o órgão lavrou um auto de infração e esse estabelecimento ele responderá a um procedimento administrativo, sendo garantido a ampla defesa e contraditório, podendo o estabelecimento incorrer em multa, como você citou aí, que parte de R$ 400 e pode alcançar até o valor de 6 milhões. Agora, o que a gente precisa saber é o seguinte, a gente vê que essa denúncia que foi feita, então, por esses pacientes, é de uma espera de até 3 horas ou mais que isso para esse atendimento médico. Qual que seria o tempo previsto, então, pelo Código do Consumidor para um paciente que vai até uma emergência ou que vai, inclusive, para uma consulta do dia a dia ser atendido por um profissional da saúde? Bom, Alex, estamos diante aí de uma oferta descumprida. Houve um compromisso por parte do fornecedor, agendando o atendimento com horário específico e o descumprimento do atendimento no horário acordado entre as partes. Isso por si só já caracteriza aí um descumprimento das regras consumeristas. Vale salientar que estamos falando de um procedimento de saúde. Então, não é aceitável, não é justificado que um consumidor, um paciente, precisando fazer um procedimento médico, tenha que aguardar um atraso de 3 horas sem uma justificativa plausível. Por conta disso, nós identificamos essa conduta, entendemos que é uma conduta que afronta os direitos do consumidor, autuando o fornecedor por esse procedimento. Então, deixa eu ver se eu entendi. Tem a questão também do horário marcado. Isso agrava ainda mais a situação em relação a esse hospital, é isso? Porque se fosse um atendimento, por exemplo, de portas abertas, onde esse paciente chegasse lá, por exemplo, 6 horas da manhã, e aí ele passasse aí 3 horas para ser atendido, seria uma situação. Mas como ele marcou um horário, isso aí já acaba então agravando a situação do hospital, desse atendimento, é isso? Exatamente. Quando há um agendamento prévio, há um acordo entre as partes. Então, o fornecedor ele fica obrigado a cumprir aquilo que foi acordado. Vale salientar, Alex, que quando acontece esse tipo de atraso, vários impactos negativos surgem na vida do consumidor. Pense que o consumidor que estaciona em estacionamento particular, que começa a contar as horas, os valores eles são agravados, são aumentados por conta desse atraso, que foi criado por falta de atendimento do fornecedor. Então, os acordos devem ser cumpridos, as obrigações estabelecidas nos contratos, nos acordos verbais, devem ser cumpridas. Quando isso não acontece, há uma penalidade. Entenda também que quando o consumidor ele atrasa uma consulta, ele perde aquele atendimento ou ele vai para o final da fila. Então, o fornecedor também que descumpre o seu dever de cumprir o contrato, ele também deve sofrer uma penalidade. Só para a gente entender, existe o Código do Consumidor, ele prevê um tempo, ao momento que esse paciente chega na recepção, qual que é o tempo ideal que ele precisa ser então atendido? Existe um tempo pelo menos razoável aí para que o consumidor que está nos assistindo agora, tenha uma noção. Cheguei na recepção agora, eu preciso ser atendido em média em quanto tempo? Alex, eu vou responder sua pergunta sendo mais objetivo ainda. Se o agendamento foi marcado para 9 horas, o consumidor ele deve ser atendido 9 horas. Se o estabelecimento comercial não consegue atender no prazo acordado entre as partes, ele deve justificar. E a justificativa tem que ser aceitável e comprovada. Agora, o que a gente quer saber é no caso de emergência e urgência, que não é um atendimento agendado aí. Como é que fica então? O que prevê o Código do Consumidor? O Código prevê que os serviços públicos essenciais sejam prestados de forma adequada e eficaz. Então, é preciso analisar cada caso para que a gente possa dizer se houve aí uma irresponsabilidade em relação à prestação de serviço ou não. Então, é preciso identificar se foi uma consulta, se é uma coisa que o fornecedor tinha capacidade e não fez, quais foram os cuidados tomados. Tudo isso é levado em conta antes
da autuação do órgão, buscando sempre a garantia e a preservação do direito do consumidor. Vale lembrar novamente, estamos falando de um serviço que cuida do nosso bem maior, que é a vida, a saúde e a segurança. E como é que o consumidor que se sente lesado aí pode então acionar o PROCON para realizar uma denúncia semelhante a essa? Todo consumidor que se sentir lesado, ele deve buscar o PROCON através do e-mail de denúncia, que é o denuncia.procon@sjdh.ba.gov.br ou através da plataforma ba.gov.br, digitar PROCON e será encaminhado ou para um atendimento individual ou para a denúncia, caso ele necessite. Iratã, quero agradecer sua participação aqui no Aratu 24 Horas. Um bom dia para você. Um bom dia a todos, eu que agradeço o espaço. Ok, vamos seguir então aqui com o nosso Aratu 24 Horas, inclusive trazendo aqui uma nota, isso? A gente tem uma nota do hospital, porque o hospital, ele se pronunciou, o Hospital e Maternidade Teresa de Lisieux, que no dia 7 de julho, por constatar aí que diversos pacientes estavam aguardando atendimento médico por um período superior a 3 horas, ele se pronunciou por meio de nota, tá? Conforme o Código de Defesa do Consumidor, a infração, gente, configura vício na prestação do serviço e acarreta o processo administrativo no âmbito do PROCON Bahia, órgão vinculado à Secretaria de Justiça e Direitos Humanos aqui do nosso estado. O procedimento assegura ao fornecedor o pleno exercício da ampla defesa e do contraditório, mas, ao final do procedimento, a unidade poderá, então, ser penalizada com multa administrativa de até R$6 milhões. Essas informações eu já entendi. Agora eu queria saber o que diz a nota do hospital em relação a isso, porque a gente está falando aqui de 3 horas, né? 3 horas ao todo. E aí, o que a gente quer saber aqui é o que diz o hospital. Pois bem, em nota, minha Bahia, o hospital informou que a notificação se deu aí sobre o funcionamento do equipamento de ressonância magnética, não sobre o atendimento geral da unidade. No dia 7 de julho, a máquina apresentou uma intercorrência técnica pontual, o que gerou um tempo de espera acima do habitual. Os pacientes foram acolhidos e alguns foram encaminhados para realizar os exames na rede credenciada. O serviço voltou a operar de acordo com o hospital normalmente no mesmo dia. A empresa reforça que conta com uma rede credenciada que serve para garantir atendimento ágil e seguro em situações de manutenção técnica ou aumento aí de demanda. O hospital prioriza, de acordo com a nota, o cuidado, o bem-estar e a experiência dos pacientes, mantendo o diálogo aberto com os órgãos públicos. Destaca ainda que permanece à disposição para prestar quaisquer esclarecimentos. É o que diz então o hospital, tá bom? Vamos falar agora de oportunidade? É isso mesmo. Feira de Empregabilidade vai ofertar oportunidades aí de emprego para pessoas com deficiência e com mais de 50 anos. Pois é, as vagas são para Salvador e região metropolitana. Os interessados devem levar currículo atualizado, documento de identificação com foto e carteira de trabalho, física ou digital. Na próxima sexta-feira, a partir de 8 da manhã, tá bom? A feira vai acontecer na sede da Faculdade Anhanguera, na Avenida Santiago de Compostela, ao lado ali do shopping da gente, viu? Que fica no Parque Bela Vista. Então, essa é uma dica que a gente traz aqui para você no seu Aratu 24 Horas. Deixa eu voltar aqui para um assunto da edição de ontem. A gente mostrou aqui lá no bairro do Uruguai uma buraqueira dos infernos. Aí, se você não assistiu o programa de ontem, a gente tem aí a denúncia que foi realizada pelo nosso telespectador, enviou o vídeo aqui para o nosso Zap. Bota aí a denúncia dele primeiro, vai. A situação dessa rua aqui, a Rua Paulo Rebouças, no Uruguai. A população já não aguenta mais desde novembro do ano passado, precisando de um recapeamento. O pessoal teve que botar entulho para amenizar os buracos aqui, Muita cratera aqui, para ir. O povo tomando banho dessa lama suja aqui, Em nota, a Secretaria de Manutenção do município informou que já realizou a inclusão do logradouro na operação Tapa Buracos. Ou seja, a rua já está aí dentro do previsto para a operação. Destacou ainda que a ação está sendo executada diariamente em toda a cidade e por conta das chuvas registradas no período, houve uma degradação do asfalto. Pois é, se colocasse o material de qualidade, não precisava voltar lá. Tá bom, Prefeitura? A gente vai
vai continuar, inclusive, acompanhando essa situação aí, tá certo? Vamos falar de política? O ex-candidato à prefeitura de Camaçari, o Flávio Matos, anunciou que saiu do União Brasil e se filiou ao PL. A mudança veio junto com o lançamento de sua pré-candidatura a deputado federal, o que gerou descontentamento aí entre a oposição. Qual a consequência o episódio pode ter aí para 2026? Pergunta para o nosso colunista de política, o João Tran, que está chegando agora. Bom dia, João. Racha ou fortalecimento? Essa é a grande dúvida desde quando o agora pré-candidato a deputado federal mudou de partido, saiu um quadro histórico do União Brasil e foi agora para o PL, partido de Jair Bolsonaro, de João Roma, Valdemar Costa Neto e dentre outras lideranças. Só que a articulação mexeu também com alguns de seus aliados. Vamos lembrar quem é Flávio Matos, antes de fazer esse paralelo? Pois é, Flávio Matos ele foi candidato à prefeitura de Camaçari nas últimas eleições, no ano passado, mas perdeu no segundo turno acirrado contra Luiz Caetano, agora atual prefeito de Camaçari, do PT. Nesse sentido, segundo Elinaldo, o seu padrinho político, Elinaldo, que é ex-prefeito de Camaçari, falou que desde quando Flávio Matos perdeu as eleições, que a relação dos dois já não está mais a mesma, que ele estaria aí ouvindo muitos palpiteiros, o ego, a vaidade inflando, segundo o seu padrinho político, desde 2012, quando os dois começaram a fazer alianças. Cabe destacar que neste período ele tentou articular dentro do União Brasil a sua permanência, só que o partido União Brasil já apresentava alguns quadros para as próximas eleições, próximo ano, 2026. União Brasil apresenta Paulo Aze, já como deputado federal, e assim deve continuar. Manuel Rocha apresentou seu nome para suceder o seu pai, Zé Rocha, que atualmente é deputado federal, saiu para dar espaço para o seu filho, e aqui, a nível estadual, justamente Antônio Elinaldo, ex-prefeito de Camaçari. Com esse setor meio inchado, ele buscou outras alternativas para continuar a sua candidatura em 2026. E quem abriu espaço, quem abriu sua legenda, foi o atual presidente estadual, João Roma, e senador do PL. Vamos ouvir como é que foi esse anúncio da chegada de Flávio Matos ao Partido Liberal? Flávio aceitou o convite para fazer parte do nosso PL e ele é pré-candidato a deputado federal. Então, Flávio, muito bem-vindo. Presidente, dê as boas-vindas para o nosso grande Flávio. Flávio, seja bem-vindo. Importante esse trabalho do Roma de trazer você aqui, uma figura tão importante em Camaçari, na Bahia, que Camaçari é uma das cidades mais importantes da Bahia, e isso não tem preço para nós. Nós vamos estar juntos com você, se Deus quiser, na sua campanha, se Deus quiser. Nós vamos estar juntos. O João Roma está conduzindo o partido da maneira certa. Só de eu ter te conhecido hoje, já valeu um mês para mim, tá bom? Porque Camaçari é muito importante para todos nós e eu tenho certeza que, se Deus quiser, você vai ser eleito pelo nosso partido. Tá Obrigado, bom? presidente. Prazer e satisfação muito grande fazer parte do PL, maior partido da nação. Obrigado, presidente Roma. A partir de hoje, o senhor, na minha liderança, novos desafios começam. Vamos ao futuro, juntos, para o bem da Bahia e libertar desses amarras da Bahia durante tantos anos de PT que fazem tanto o nosso povo sofrer. Vamos ao futuro, estamos juntos. Você percebe justamente no vídeo que Flávio Matos, Valdemar Costa Neto, presidente nacional da legenda, e João Roma falam em fortalecimento. Mas o grande debate é até que ponto este fortalecimento será possível. Isso principalmente com essa racha que está acontecendo no campo de pré-candidaturas para 2026. Antônio Elinaldo, seu padrinho político, falou: olha, eu entendo, eu respeito a candidatura e a posição de Flávio Matos, mas ele descumpriu alguns acordos que a gente tinha aqui, principalmente em Camaçari. Camaçari é a base, uma das principais bases de Paulo Aze e de Manuel Rocha. E a sua candidatura de deputado federal, de Flávio Matos,
dificulta, pulveriza votos ali em Camaçari e perde um cabo eleitoral. O entendimento, segundo Antônio Linaldo, a proposta que tinha sido feita a Flávio Matos por parte do União Brasil era: olha, este ano, em 2026, você não vai para as urnas novamente. Você vai ficar na coordenação da campanha aqui em Camaçari. E no próximo pleito, em 2028, seu nome desponta com passos largos para a Prefeitura de Camaçari, com liberdade no caminho da oposição. Ele, Flávio Matos, não quis essa proposta e, segundo com quem eu conversei e articulei para aqui nosso Aratu 24 Horas, e buscou outra legenda para fazer o seu caminho. Com quem eu conversei, o próprio Flávio Matos disse não. Esse caminho é de fortalecimento da oposição. O próprio Antônio Linaldo também falou: estamos cada vez mais fortalecidos. Não significa uma traição, não significa um racha, não. Todos estamos caminhando para vencer o Partido dos Trabalhadores. Mas fato é, Antônio Linaldo já disse que não vai apoiar essa candidatura novamente, a candidatura de Flávio Matos, porque ele vai cumprir com a sua palavra, vai continuar apoiando Paulo Aze e também vai continuar apoiando Manuel Rocha para deputado federal. E por parte de Manuel Rocha, inclusive ele postou nas suas redes sociais aquela famosa trend, amigos do Orkut, como seria meu Orkut atualmente? E Flávio Matos não estava entre esses amigos. Quem estava sim foi Antônio Linaldo. Manuel Rocha já disse que o apoio dele sempre foi, o fechamento em Camaçari sempre foi com Antônio Linaldo. Pois é, são algumas divisões que a gente vem percebendo e que, inclusive, repercute na última eleição. Vamos soltar lá para 2022, quando ACM Neto e João Roma caminharam em situações diferentes, não fecharam a própria candidatura e agora pensam que esse pode ser o caminho para derrotar o PT. Vamos ouvir um trechinho da entrevista dele ao nosso Linha de Frente, rememorar esse momento? Em dezembro do ano passado, eu e a ACM Neto, nós sentamos, tivemos uma boa conversa, falamos sobre a eleição que ocorreu 2 anos atrás e falamos sobre o futuro da Bahia. Eu sou pré-candidato a governador, legitimamente, através do PL 22, assim como a ACM Neto é pré-candidato a governador, ele lá no União Brasil, hoje federado com o Progressistas. Mas não há nada formalmente definido, mas há uma intenção, eu diria que há até uma torcida, né, e um trabalho, né, tanto meu quanto dele, buscando convergir para que nós possamos sim estar juntos no próximo ano para enfrentar o PT no estado da Bahia. O diagnóstico é muito claro, independente do projeto de João Roma, ou do projeto de ACM Neto, ou de quem seja, porque tem muitos outros partidos, independente de qualquer estilo, ou de qualquer divergência pontual, certo? O abismo que tem entre nós e o PT é muito grande. Entrevista recente de João Roma aqui na nossa Aratu, aqui no Linha de Frente, traz justamente esse posicionamento. Erramos em 2022, que já vem sendo muito ventilado nos bastidores. E na próxima eleição, 2026, queremos e vamos tentar caminhar juntos. O discurso é de alianças. Inclusive, Flávio Matos traz esse discurso, Antônio Linaldo traz esse discurso, João Roma, ACM Neto, todo mundo posicionando nesse sentido. Agora a gente ainda vai ter que descobrir se isso vai se concretizar de fato, porque a gente percebe uma ruma de pré-candidaturas, seja João Roma, seja ACM Neto, que já estão como pré-candidatos ao governo, seja no campo de deputados como Paulo Aze, Antônio Linaldo e Flávio Matos, que já estão como candidatos a deputados, seja estadual, seja deputado federal, e por aí vai. Falta esse arrumamento que a gente vai acompanhar até 2026, se esses atores vão ser de fato acoplados no tabuleiro político ou se não. Cada um vai seguir o seu caminho e, claro, a gente vai atualizando aqui no nosso Aratu 24 Horas. E a gente agradece, viu, João? Obrigado aí pela sua análise, pela sua opinião e também informações. Ei, vou aqui para um rápido intervalo, já já eu estou de volta, mas antes você vai ficar com um recadinho das telhas Simonassi. Tudo começa aqui, na jazida própria, com argila especial e de tonalidade única. O laboratório tem um controle rígido de qualidade, top of mind e o melhor, sustentável, com selo verde.
produção não para. A Simonassi entende que fazer a diferença para os seus clientes e colaboradores é prioridade. O final de tudo é aqui, com os distribuidores, os lojistas, cada produto com a sua peculiaridade. Simonassi Nordeste, qualidade acima de tudo. Tô de volta com seu Aratu 24 horas e com o Galinho. Chega mais, ó. Deixa eu mandar um cheiro aqui pra dona Valdenice aqui da Federação. É mãe do nosso querido Wagner. Ó, vou endoidar todo mundo agora. Mostra o Vaguinho aqui, ó, trabalhando. Seu filhão tá aqui, ó. Dá um cheiro pra tua mãe, vai lá. Dá um beijo pra amanhã. Mostra ele, ó. Mostra ele aqui, ó. Aí, ó. Ei, cheiro pra senhora. Tem uma fofoca, inclusive, pra senhora e pra todo mundo que tá acompanhando a gente, viu? Flora Cruz, filha do cantor e compositor Arlindo Cruz, com Babi Cruz, revelou aí como a vida da família mudou drasticamente desde que o sambista sofreu um acidente vascular cerebral, gente, o AVC. Isso foi em março de 2017, viu? Em um relato emocionado aí, ela falou sobre o isolamento vivido pela família após o episódio. Abre aspas. Amigo é família, fecha aspas, afirmou Flora ao lembrar que muitos amigos próximos simplesmente desapareceram depois que o pai adoeceu. Aí ela falou também o seguinte, ó, fomos muito abandonados, muito. Amizade para mim é minha família. E disse mais, estamos juntos para tudo. E o resto é colega, parceiro. Amigo é família, reforçou ela, refletindo sobre a importância dos vínculos afetivos diante das adversidades aí, viu? As declarações foram feitas, gente, em uma biografia que homenageia aí o sambista, que foi lançado, inclusive, recentemente. O Arlindo Cruz, você vê aí, né, grande músico, ele esteve internado recentemente por cerca de 50 dias. Olha, é de cortar o coração, não é não? Arlindo, saúde pra você, força pra você. Ó, vou pra um rápido intervalo, já tô de volta, viu? Sai daí não. Pronto, Aratu 24 horas de volta aqui na telinha do 4.1. Quero te agradecer, inclusive, pela sua interação nas redes sociais. Você aí interagiu comigo. Se você interagiu, a sua mensagem vai aparecer então na nossa tela, na tela aqui do povo. Vamos então para a primeira mensagem. Olinda! Ó o nome da minha cidade. Que Deus abençoe todos vocês. Goiânia, Goiás. Abraço. Tem gente então ligadinha aqui, ó, no Aratu 24 horas de fora da nossa Bahia, viu? Edileuza, bom dia. Nosso Senhor Jesus Cristo tenha misericórdia dessa nação, pois é, da nossa nação Bahia e da nossa nação Brasil, viu? Vamos lá, eu sei que a Bahia é um estado, viu, gente? Mas pra mim é um mundo. Passou? Tem outra mensagem aqui. Maria Alice, botou o nome dela, Alice, aí depois bota aqui, ó. Bom dia, amor. Muita alegria te ver aí. Senhor Jesus te abençoe. Maria Alice, um cheiro pra você, viu? Alegria também receber a sua mensagem. Minha Bahia, ó, o Aratu 24 horas desta quinta-feira vai ficando por aqui, viu? Você agora vai ficar com um Bom Dia Esperança, lembrando que às 11 horas tem então o 01 da Bahia, Marcelo Castro com Alô Juca. Logo mais você acompanha também as últimas notícias de hoje com Murilo Vilas Boas, 6h30 no Aratu agora. Na sequência, coladinho, Pablo Reis, Aratu Notícias. Fique então com o Bom Dia Esperança e a gente vai encerrando a edição de hoje, ó, com essas imagens belíssimas das baleias que apareceram então na nossa costa, no nosso mar. Um ótimo dia pra você, ó. Um cheiro. Tchau, tchau, viu? Papai do Céu abençoe. Fui!